Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje vamos fazer novamente uma análise rápida da rodada do Campeonato Brasileiro que tivemos aí nesse final de semana, né? Dessa vez uma rodada completa, coisa que raramente a gente teve esse ano, né? Porque um monte de jogo atrasou e tudo mais, mas dessa vez tivemos todas as partidas. Começando por sábado à tarde, o primeiro jogo da rodada dupla, né? Do super sábado que tem de vez em quando. Cuiabá e Criciúma, 2-1 pro Cuiabá. Esse jogo aqui, vou ser bem sincero, né? Eu não vi legal, assim como eu acho que a maior parte das pessoas também não viu, porque é jogo dos desesperados, né? Querendo ou não, o Cuiabá está numa situação de desespero, daqui a pouco eu vou descer a tabela que vai dar pra gente ver, e o Criciúma não tá tanto assim, né? O Criciúma conseguiu alguns bons resultados esse ano, ganhando de times que talvez não devesse ganhar, e acabou somando bastante pontos, tá mais ali perto do meio de tabela. Porém, ainda sempre próximo da zona de rebaixamento, que eu acho que vai ser o cenário até o fim do ano, né? O Criciúma vai ficar passando próximo da zona e o Cuiabá, ao que tudo indica, ficará lá dentro. Para sair, realmente é quase que um pequeno milagre. Mas todo pequeno milagre começa com o primeiro passo. E esse foi um passo importante. O Cuiabá tem que voltar a ganhar os jogos em casa, né? Se não conseguir vencer nem na Arena Pantanal, vai ficar complicado. Ainda mais de adversários fracos como são, por exemplo, o Criciúma. O resultado foi excelente para o Cuiabá, que ainda está afundado na zona, mas respirou pelo menos uma esperança de sair. E o Criciúma perdeu outro jogo, mas que eu acho que é natural também. O time vai oscilar, é a tendência do time mesmo. Próxima partida do sábado às 9, talvez o grande jogo, pelo menos teoricamente, né? O que seria o grande jogo do fim de semana. Primeiro lugar contra segundo. No caso, o Fortaleza era o primeiro lugar, o Botafogo o segundo. Isso inverteu, porque o Botafogo venceu de 2-0 em casa. Resultado provável, né? Esse jogo eu vi. Foi um resultado provável porque o Botafogo jogava em casa, né? Querendo reassumir essa liderança. Resultado muito importante, claro. O Fortaleza, ele tá com um jogo a menos, igual ao Flamengo, né, considerando aí o G6. Então ainda tem a possibilidade de voltar essa liderança em um número ideal de jogos, mas que não é o caso por enquanto. O jogo foi muito bom, o Fortaleza teve boas oportunidades, não soube capitalizar, vem tendo esse problema o time do Fortaleza, que, na minha opinião, é um pouco parecido com a situação do time do Bahia, que ultimamente começou a performar de maneira mais não muito confiável, muito em parte da capacidade não tão boa assim de finalização, né? Cria-se muitas jogadas, só que não consegue se transmitir isso em gols. Eu acho que isso aconteceu no jogo no Engenhão, mas o Botafogo foi melhor e conseguiu o segundo gol, acho que foi mais bonito, mas conseguiu um resultado legal que vale muito, né? Vale a liderança e abre uma gordura também para alguns times, como Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, que já ficaram um pouco mais para trás. Né? Pro Fortaleza, cara, acontece. Tava invicto, se eu não me engano, já tinha 10 partidas, sei lá. Então, a perder acontece. É um dos times que menos perde no Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma campanha excepcional. Ninguém de fato acreditava que o Fortaleza fosse competir por nada esse ano, a verdade é essa. No máximo um G6. Já de estar em segundo e estar nessa competição para título já é espetacular. Não sei se vai ter a chegada, né? A famosa chegada de fim de campeonato para ganhar. Porém, vai continuar com certeza somando pontos e muito provavelmente vai ficar com essa vaga no G4, até pela gordura que já fez de 7 pontos, a não ser que aconteça um desastre. Dito isso, jogo muito bom do Botafogo. Domingo de manhã, às 11 da manhã, um horário que eu acho bem duvidoso, mas para ver até que não é tão ruim assim, para jogar, que os jogadores dizem que é um pouco pior, porque muda toda a rotina. Grêmio e Atlético Mineiro, na Arena do Grêmio, um jogo que acabou se transformando num jogão, né? O Grêmio saiu ganhando, né? Abriu 1-0, abriu 2-0, e aí teve um jogador expulso. E isso mudou bastante a situação do jogo, né? Na verdade, o jogador do Grêmio foi expulso antes até. O jogador do Grêmio tinha sido expulso antes dos gols, o Grêmio abriu 2-0 com um jogador a menos. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Só que o time cansa, né? Com um jogador a menos, independentemente da situação, foi muito cedo no jogo, então o time foi cansando e o segundo tempo foi amplamente dominado pelo Atlético Mineiro, que estava tentando fazer qualquer coisa, né? Porque perder um jogo com um a mais, complicado. Mesmo que seja fora de casa, contra um time de expressão, mesmo que esteja mal, que é o Grêmio. O Atlético foi lá, conseguiu achar um gol, mais ou menos na metade do segundo tempo, e continuou pressionando. Foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa. E aí no finzinho, faltando 5 minutos, achou 2 gols. A verdade é essa também. Foram 2 gols em sequência nos últimos 5, 6 minutos de jogo, virou o jogo, conseguiu 3 pontos muito importantes, porque dá pra ver aqui na tabela, né? O Atlético tá em nono e tá meio atolado no meio de tabela.
A distância para o São Paulo é de 8 pontos. Tudo bem que tem jogos a menos, né? Mas independentemente, vem jogando muito mal. Se tivesse ficado com 30, cara, ia ter ficado lá morto no meio. Então foi um resultado muito importante para também dar algum gás para ver se o Atlético tenta alguma coisa desse ano. Se vai conseguir, eu não sei. E pro Grêmio é um resultado trágico, né? Não pelo contexto, porque tava com um jogador a menos, então beleza. Perdeu outro jogo em casa, né? Na volta aí da Arena do Grêmio, que já não jogava há bastante tempo. E, cara, um jogo que o resultado tava na mão. Querendo ou não, independentemente do fato de ter um jogador a mais ou a menos, faltava menos de 10 minutos pro jogo acabar e tava 2-1 pro Grêmio. Não dava pra ceder dessa forma. E cedeu de novo. O Grêmio tá numa situação difícil, tá? O time não ganha, o time às vezes joga bem, mas também não muito, às vezes joga pedaços de jogos só, enfim, uma situação complicada. Não sei muito bem o que esperar desse time, que não melhora. Diferentemente de alguns outros times, o Grêmio não melhora, não mostra essa evolução. Não sei pra onde vai nesse campeonato ainda. O outro jogo das 11 da manhã, porque sim, tivemos rodada dupla às 11 da manhã, se você não precisava de um, tiveram 2 jogos. Cruzeiro e Atlético Goianiense. O jogo não tem muito a se comentar, o Atlético Goianiense é um time muito fraco, principalmente jogando fora de casa. Não impõe muito respeito, nem traz muitos desafios, né, para o adversário. Normalmente se defende e tenta contra-atacar do jeito que dá, se não sair atrás, que não foi o caso. Cruzeiro fez outro bom jogo, também é um time que talvez já tenha passado pelo seu melhor momento, mas ainda é um bom time, que é um time bem treinado, tem jogadores bem interessantes. E em casa contra o Atlético Goianiense fez o seu papel, ganhou de 3-1, não tenho nem muito o que dizer. Mantém-se na disputa de Libertadores, de G4 e com certeza do G6, que já é muito pro Cruzeiro, na minha opinião, esse ano já. Continuando os jogos, tivemos aí os jogos de domingo, né? Continuando agora à tarde. Às 4 da tarde, o único jogo das 4, que é uma coisa diferente, normalmente tem mais jogos às 4, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, né? Na famosa Neoquímica Arena. Cara, esse jogo foi ruim demais da conta. A verdade é essa. O jogo foi muito ruim por 2 motivos. Porque o Corinthians é horrível e porque o Flamengo tá jogando nada. Tem, certo, uns 10 desfalques, mas não joga um mínimo futebol. Realmente é muito ruim o Flamengo hoje. Muito ruim. O Corinthians é muito ruim por definição, né? Com os caras que tem em campo. Então era um jogo de muita batalha em campo, muita dedicação, vontade. E por estar jogando em casa, o Corinthians demonstrou mais vontade. A verdade é essa. Saiu ganhando, né? Num gol do Thales Magno, se eu não me engano, completamente sozinho, de cabeça dentro da área. O que inflamou bastante o time no primeiro tempo. E aí na sequência teve um pênalti imbecil do zagueiro do Corinthians, que eu não sei quem foi, que pulou com o braço assim, ó, como se tivesse jogando vôlei, pegou no meio do braço dele, foi pênalti, gol do Flamengo. E já no segundo tempo ali, mais ou menos na metade do segundo tempo, gol do Romero e o Corinthians vence a partida. Pro Flamengo, péssimo. Porque o time tá vivo na Libertadores, é verdade. Tá vivo na Copa do Brasil, também é verdade. Venceu até o primeiro jogo do Bahia, já nas quartas de final. Então nas Copas, beleza. No Campeonato Brasileiro, acabou deixando agora as coisas ficarem um pouco mais complexas. Porque tá aí 6 pontos, 7 pontos do líder, 6 pontos se eu não me engano. Com um jogo a menos, beleza. Mas ainda assim a gordura aumentou. E vem jogando muito mal. É o time que pior joga do G4, com sobras. Joga bem pior que o Botafogo, que o Palmeiras e do que o Fortaleza. Tem que mudar muita coisa, tem que voltar muito jogador. A situação não tá legal pro Flamengo no momento. Essa parada da FIFA vem bem para tentar mudar esse ar. Vamos ver se vai ser suficiente. E já pro Corinthians, um resultado absolutamente crucial para tentar sair da draga que é a zona de rebaixamento. Como já dá para ver aqui, né, na tabela, o Corinthians ainda está dentro da zona, em 17º, e não tem jogos devendo, o que é um ponto muito importante. O Corinthians está 2 pontos do Fluminense e do Grêmio para sair da zona. O problema é que ele já completou 25 partidas, enquanto o Grêmio tem 23, o Fluminense tem 24, Juventude, Criciúma, todo mundo tem 24. Então, na teoria, o buraco do Corinthians é maior e ele precisa se dedicar mais para tentar sair disso. E a sequência não é muito fácil, né? O Corinthians já enfrentou o Fortaleza na Copa do Brasil, que era um jogo difícil, Flamengo no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro também no Engenhão, chance de perder imensa. Então, era muito necessário um bom resultado. Talvez um empate contra o Flamengo já fosse, beleza, vai, não tá tão ruim assim. Ganhar o jogo foi muito importante. Dá um incentivo de moral dos jogadores acreditarem que é possível. Ainda falta muito, mas a situação não é fácil. Porque de bola jogada é uma tragédia. O Corinthians não joga nada. Mas até aí também, esses times todos aí dessa parte também não estão jogando nada. Então, às vezes só na empolgação é possível reverter um cenário como esse. Indo para os jogos das 6h30, o primeiro deles foi Vitória e Vasco. É um jogo que também jogo ruim demais da conta, a verdade é essa. Um time que tá sofrendo muito na Série A, que é o Vitória. Tinha-se uma esperança grande de que talvez ter feito uma campanha excelente de Série B no ano passado, o Vitória pudesse sobrar um pouquinho na Série A e talvez não lutar tanto assim
pelo rebaixamento, conseguir se desgarrar um pouco, mas não é o caso. O time do Vitória é fraco, é bem ruim. Tem muita vontade também de ganhar, mas vontade não é só o suficiente, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Em casa, era importante um resultado positivo. Ele não veio. O Vasco conseguiu vencer. Pro Vasco, cara, foi um resultado muito bom. Que, assim, mesmo sendo um Vitória um time fraco, jogar lá no Barradão já não é fácil. Ainda mais pro Vasco, um time bem constante, mas que vem de uma sequência muito boa. E pro Vasco isso conta muito, cara. Você tá vendo aqui na tela, né? Até o 9º colocado. Cadê o Vasco? Pois é, o Vasco já nem nono está. Já tá na primeira parte da tabela, embicando mais pra um G6 ou um G7, ou um G8, né? Porque pode acontecer, do que pra uma zona de rebaixamento. Se eu não me engano, alcançou 34 ou 35 pontos. Então, conseguiu uma sequência crucial. Basicamente, não vai cair mais. É um time que já se livrou do rebaixamento. E resultados assim podem não levar o Vasco pro título ou para uma Libertadores, mas tiram o Vasco da luta contra o rebaixamento. É exatamente esse tipo de resultado que o Vasco tem que ter. Também de bola jogada no jogo não tem muito o que falar, porque o jogo foi bem ruim. Outro jogo das 6h30, Fluminense São Paulo. Outro resultado muito importante. O São Paulo é um time bom, incrivelmente bom pelo plantel que tem alguns bons jogadores, mas de maneira geral é um time que deveria ser mais inconstante do que é. Domingo mostrou que de fato é um pouco inconstante ainda, né? Tá ali brigando por um G6, por um G7, eu acho que a briga vai ser meio que essa do São Paulo, talvez um G4 se o time se encaixar melhor, e o Fluminense segue na sua toada de milagre, porque há umas 5, 6 rodadas atrás, o time estava virtualmente rebaixado, né? Não tinha ganhado de ninguém, era uma desgraça, o time perdia para todo mundo, com o Diniz e tal. A troca do técnico fez o time mudar da água pro vinho e vence agora de todo mundo, cara. Tanto que o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, né? Empurrou o Corinthians para dentro na última rodada e manteve isso porque venceu de novo de um adversário muito difícil. Da mesma forma que o Corinthians ganhou do adversário do G4, o Fluminense foi lá e ganhou do adversário do G6. Resultados esses que podem ser cruciais lá no fim. Porque vai ser no ponto a ponto até o final, pro Fluminense e pro Corinthians. O jogo em si foi bom até, mas também... Outro jogo das 6h30, a gente ainda teve vários jogos das 6h30, né? Fica difícil de ver tudo também. Red Bull, Bragantino e Bahia. Outro jogo que eu não tenho ideia do que aconteceu, beleza? A não ser o resultado. Não vi nenhuma cena desse jogo. Mas enfim, a gente analisa o resultado aqui também, né? 2x1 pro Red Bull Bragantino em cima do Bahia, lá em Bragança Paulista. Eu diria que é um resultado muito importante pro Bragantino, só que tem o porém de que o Bragantino não quer nada, com nada, né? O que o Red Bull Bragantino quer é vender latinha de energético e não ser campeão de campeonato. Isso aí é fato, tá? Isso já foi dito por pessoas de dentro do próprio clube do Bragantino. Então fica complicado de dizer que o time precisava ganhar e tal. Só que querendo ou não, meio que precisava ganhar. Porque o Bragantino tava numa sequência trágica. Perdia pra absolutamente todo mundo em sequência, né? Tomou porrada de todo mundo. E aí aquela coisa que time você fala, não, o Bragantino empata uns jogos, ganha uns jogos e se salva, meio de tabela. Ganhando o jogo, chegou a 30 pontos. O Corinthians tem 25. Se não tivesse vencido essa partida, o Bragantino tava lá do lado da zona de rebaixamento, todo cagado. E foi contra o Bahia, que é um dos melhores times do Brasil. Já foi considerado talvez até o melhor time do Brasil em algum momento esse ano, né? Que tá ali também G5, G6. Então foi um resultado muito interessante pro Bragantino. Pro Bahia, o resultado é complicado, né? É um time que tudo bem que jogar contra o Bragantino fora de casa nunca é fácil pra ninguém. Mas, querendo ou não, o Bragantino tá muito mal. É uma situação um pouco parecida com a do Flamengo, né? Numa situação normal, perder pro Corinthians ou pro Bragantino, fora de casa, não é um resultado assim, meu Deus, né? São times difíceis e tudo mais. Só que, dadas as circunstâncias de ambos esses times, perder esses pontos é muito duro para um time do topo de tabela. Então, o Bahia que já saiu atrás na Copa do Brasil, pro próprio Flamengo, né, que pode se afastar do G4 do Brasileiro e pode ficar um ano aí sem nada, né? Então tem que prestar atenção nesse tipo de jogo. É um jogo traiçoeiro contra um adversário fraco, mas numa situação desfavorável. Acontece de perder esses pontos. Bahia tá aí também fazendo seu campeonato, não tá mal. Ainda pode chegar ao G4, acho que título já era. Outro jogo das 6h30, Palmeiras Atlético Paranaense. Aqui tem 2 pontos a serem ditos, né? Primeiro é que o Palmeiras, ao ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, pelo Botafogo, pelo Flamengo, ou melhor, ao contrário, né? Pelo Flamengo na Copa do Brasil e no Botafogo na Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. E isso é uma coisa perigosíssima para os adversários. Porque do G4, o Fortaleza, ele tá ainda na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Beleza. Talvez tenha o plantel mais fraco de todos. O Botafogo, ele tá na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Fica mais difícil ainda, né? Porque joga toda hora no meio de semana.
O Palmeiras, ele joga no domingo, ele só joga no outro domingo. Então vai ter o time mais descansado, os jogadores mais inteiros, provavelmente o menor número de lesões e um foco absoluto no Campeonato Brasileiro, como a salvação do ano. É um perigo, cara. Depois que o Palmeiras foi eliminado das outras competições, jogando mal, o Palmeiras estava jogando mal, inclusive no Campeonato Brasileiro. Ele fez uma sequência já de 2 a 3 partidas massacrando. Né? Ele massacrou o Cuiabá, se eu não me engano, e agora massacrou o Atlético Paranaense. 2 a 0 não parece um massacre, mas não teve a menor chance do Atlético fazer nada em casa. O que ainda é mais bizarro, né? E aí entra no segundo ponto. O Atlético Paranaense é uma tragédia. Esse ano é um negócio inacreditável que está acontecendo com o time do Furacão. Que vinha de anos excelentes, inclusive de, cara, participações interessantes em campeonatos, em Copas, Copa do Brasil, Libertadores, chegando no final de Libertadores e não sei o que, coisa que o Atlético Paranaense meio que nunca fez na vida, né? Cara, e esse ano, que se eu não me engano, ano do centenário do clube, tá fazendo uma campanha trágica para o Campeonato Brasileiro. Tá 4 pontos da zona de rebaixamento, jogando nada. Não sei o que aconteceu internamente no vestiário, enfim, não tenho noção exata do que tá rolando lá, mas tem algum problema, claro. Esse time não é ruim assim, né? Saiu atrás na Copa do Brasil pro Vasco, vai ser difícil reverter a situação. Hoje é um time pior do que o Vasco, que é impressionante. Então tem que ver isso aí, cara. Porque o Atlético Paranaense hoje é um candidato à queda no Campeonato Brasileiro. Tem que reverter isso rápido, cara. Pode parecer que ainda falta muito campeonato. Faltam ainda, né, 13, 14, 15 rodadas, dependendo de quantos jogos você ainda não jogou, atrasados. Mas, cara, é muito fácil passarem mais 3, 4 rodadas e nada mudar. E aí o time ficar na beira da zona e agora já faltam 9 jogos. E aí, irmão, o bicho pega. O Atlético Paranaense tem que ficar muito atento e o Palmeiras tá embicando pra ganhar. Se Botafogo, Fortaleza, até o Flamengo ainda não prestarem atenção, o Palmeiras vai levar outro título do Campeonato Brasileiro. Para fechar, a gente tem aí Juventude Internacional, que foi também às 6h30. A gente teve todos os jogos possíveis às 6h30, o que deixa muito difícil para nós, pessoas que gostamos de ver futebol, ver todos os jogos, né? Não teve nenhum jogo na segunda, não teve nenhum jogo às 8, não teve 2 a 3 jogos às 4, 3 a... Não, foi tudo na mesma hora, porque sim, né? 6h30, Juventude Inter, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude perdeu de 3-1 pro Inter. Um clássico do Sul, né? Não é o clássico do Sul, que é o Grenal, mas ainda assim é um clássico do Sul, do Rio Grande do Sul. Resultado muito importante pro Inter, tá? É um time que tá ali também no meio de tabela, lutando contra os próprios problemas, né? A própria inconstância também do futebol apresentado. No início do ano era um candidato a ganhar tudo, tá? Todo mundo previu, inclusive eu, previu o Inter como um top 4 do Brasil. Né? Você acha que o top 4 seria Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Internacional. Isso seria um top 4. O time, obviamente, degringolou muito em parte do que aconteceu no Sul, né, das chuvas e tal, mas está voltando a praticar um futebol meia bomba. E ganhou do Juventude, que também é um time meia bomba. A verdade é essa, né? Tá vivo na Copa do Brasil ainda, beleza? Mas são dois times meio mais ou menos e tal. 3-1, resultado muito importante para o Inter, que se distancia um pouco mais da zona de rebaixamento, dá uma respirada. E para o Juventude, um resultado bem ruim, né? O Juventude que vinha fazendo bons jogos ultimamente, conseguiu alguns resultados impressionantes até, só que ainda tá ali. Se você olha na tabela, o Juventude tá ali, 28 pontos, a 3 da zona de rebaixamento, é pouca coisa, Tem que sempre ficar atento. Esses clubes menores na Série A, eles sofrem muito, porque mesmo estando... Assim, a percepção, né? De que eles estão fazendo um bom campeonato, quando tu vai olhar a tabela, eles ainda estão ali na zona de rebaixamento ou muito perto dela. É realmente impressionante isso. Criciúma, Juventude, Vitória, Cuiabá, o Atlético Goianiense, né? Até o Bragantino esse ano. Os times ficam todos ali, cara, próximos da zona, é difícil de desgrudar. O campeonato pune muito, é um nível alto, querendo ou não, muito alto. É complicado. E o Juventude ainda está sofrendo com isso. Talvez a Copa do Brasil esteja atrapalhando um pouco, tá? Porque o foco tá bem desenhado para o Juventude conseguir a classificação para uma semifinal em potencial contra um Flamengo, por exemplo, ou um Bahia. Provavelmente vai apanhar, mas só de chegar lá você já ganha bastante dinheiro, bastante visibilidade, já é um feito. Isso pode acabar prejudicando um pouco ali na disputa contra o rebaixamento. Se deixar chegar perto demais, o Juventude ainda tem atrás dele times gigantes, cara. Grêmio, Fluminense, Corinthians. Se tu vacila um pouquinho, eles vão te passar. Então tem que ficar bem atento à Juventude para acabar não caindo no lugar de outros. Né? É isso então. Esses foram os jogos da rodada. A gente já passou um pouquinho pela tabela também.
Mas só para fechar então, a gente mostra a tabela aqui completinha, né? A gente tem o Botafogo em primeiro, Fortaleza em segundo, Palmeiras em terceiro e Flamengo em quarto, com uma diferença aí de 6 pontos, né? O Botafogo tem 50, Fortaleza 48, Palmeiras 47, Flamengo 44. Obviamente tem vários jogos aí que estão devendo, tá? Eu nem vou falar mais porque tá todo mundo devendo jogo. Tem jogo essa semana para data FIFA para tentar repor, enfim, é uma confusão. Fechando o G6, a gente tem o Cruzeiro e o São Paulo, ambos com 41 pontos. Logo atrás, em sétimo, o Bahia com 39. Daí, esse é o primeiro pelotão, claramente, do Campeonato Brasileiro. Para baixo do Bahia, a gente vem o segundo pelotão, com o pelotão da meiuca, né? O Vasco em oitavo com 34 pontos, o Atlético Mineiro em nono com 33 e o Inter em décimo com 32. Na segunda parte da tabela, a gente tem o Bragantino com 30 pontos, em 11º, em 12º Atlético Paranaense com 29 pontos, em 13º e 14º, respectivamente, Criciúma e Juventude com 28 pontos, em 15º Grêmio com 27, com também 27 pontos o Fluminense em 16º, ali o porteiro da zona de rebaixamento, e dentro da zona de rebaixamento a gente tem o Corinthians com 25 pontos, o Vitória com 22, o Cuiabá com 21 e o Atlético Goianiense com 18. Atlético Goianiense e Cuiabá, para mim, são virtualmente rebaixados, principalmente o Atlético Goianiense, porque ele não tá devendo jogo nenhum. O Cuiabá até tá devendo 2 jogos, pode sair dessa situação. Então o Atlético Goianiense, para mim, é talvez o primeiro que já caiu. A verdade é essa. E o resto da disputa tá meio que em aberto, com o Cuiabá e o Vitória também embicando para baixo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da análise não tão rápida, porque demorou aí uns 20 minutos, né, da rodada do Campeonato Brasileiro, mas são muitos jogos também, então não tem jeito. Mesmo que seja rápido, acaba demorando um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar com vários vídeos nessa semana, inclusive com vídeos sobre futebol americano, porque a gente vai ter a volta da NFL na quinta-feira e na sexta o jogo que vai ser aqui no Brasil, pela primeira vez no Brasil, na América do Sul, na real. Então, vou trazer esse conteúdo também para quem gosta e tudo mais. Para quem não entende, talvez entender um pouco mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.